Graça e paz a todos. Eu estou aqui, sou a pastora Sandra de BH, pertenço à Igreja Batista Deus é Fiel. Estou aqui no estado de Goiás, na TV Evangélica Brasileiro. A oportunidade que Deus está me dando de dar um testemunho que Deus fez coisas grandes na minha vida. Hoje nós estamos vivendo em momentos tão difíceis. Para vocês que é mães, é uma preocupação muito grande, que muitas das vezes o Senhor, nós oramos, as pessoas oram, pedem ao Senhor um milagre, e o melhor milagre que a pessoa vem pedir é o filho. Só que hoje, às vezes, quando nós temos os filhos, nós não estamos preocupados em conduzir os filhos no caminho que devem andar. Tem muitas pessoas que estão trocando, a responsabilidade, está cuidando dos filhos por trabalho, deixando com outras pessoas. Mas eu trago marca na minha vida. Quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe conheceu Jesus. E quando ela conheceu Jesus, eu tinha 5 anos de idade. Aí a minha mãe, mulher de Deus, mulher guerreira, nós somos 10 irmãos. Aí a minha mãe chegou perto de mim um dia e falou: filha, você tem 5 anos de idade, mas eu quero te dizer para você uma coisa, filha. Você vai crescer, você vai passar por muitos momentos difíceis, filha, mas nunca abandone esse Deus. Minha mãe começou a falar para mim sobre o Deus que abriu o mar, com o Deus que fez cordoniz descer do céu, contando para mim as histórias bíblicas. E o mais interessante é que naquele momento eu ouvia minha mãe dizendo aquele testemunho, aquela história. Eu era uma criança, até então aquela história entrou para dentro do meu coração, e a partir daquele momento eu entendi a seguinte forma: eu não quero conhecer esse Deus pela história, mas eu quero conhecer esse Deus de intimidade, de andar com Ele, de ter vida com Ele. Com 7 anos de idade, o Senhor me batizou com o Espírito Santo e eu fui crescendo na presença do Senhor. Só que muitas das vezes hoje o homem tem colocado as coisas materiais na frente, e aquele que Deus tem chamado não adianta querer fugir. E hoje nós pastoreamos ali na cidade de Belo Horizonte, e não foi fácil para chegar até aqui. Um certo dia, enquanto eu dormia, o Senhor me visitou durante a noite e disse para mim assim: filha, prepara tu e aquele que eu te dei como esposo, porque vou preparar e vou levar para uma grande obra. Só que nesse momento eu tinha 3 filhos, um com 9 anos, uma com 6 e um com 3 anos. E naquele momento ali, que o Senhor falou que era para me preparar, o meu esposo estava bem empregado, nós tínhamos uma casa boa para morar. E naquele momento, quando o Senhor falou comigo que a gente estava indo para uma obra missionária, aí eu comecei a questionar com Deus, falando: Senhor, meus filhos vão passar fome, porque é a preocupação muito hoje de quem é pai, de quem é mãe. E ali eu comecei a orar e falava com o Senhor: Senhor, pode cobrar de mim, Senhor. Pode cobrar de mim, porque eu não quero ir para o campo missionário, que eu temia meus filhos passar fome. E eu ia para o monte pedir o Senhor para cobrar de mim. Só que na minha ignorância, eu não sabia e não imaginava o preço que seria. E um certo dia, foi no dia 1º de maio, eu saindo de uma concentração evangélica, e o presbítero da igreja estava ministrando uma unção. E o mais interessante é que o meu filho de 3 anos, o presbítero olhou e disse assim: olha, a unção vai ser só para os adultos, para as crianças não. E quando todos os adultos receberam aquela unção, o meu filho de 3 anos saiu do lugar dele, chegou na frente do presbítero e fez assim com as mãozinhas para o lado do presbítero. Aí o presbítero olhou para um lado e para o outro e pensou: fazer o quê? Ungiu as mãos do meu filho de 3 anos, e meu filho agora pega as mãos e coloca na altura da cabeça dele. Naquele momento eu entendi que Deus estava começando a trabalhar na vida do meu filho. Saímos ali daquele evento que estava acontecendo, que era às 14 horas, e quando terminamos saindo, do nada o meu filho agora atravessa a rua. Quando ele atravessa a rua, vem uma van e atropela o meu filho. Quando o atropelamento aconteceu, a pior coisa quando acontece na vida de um ser humano é quando acontece uma desgraça. Aparece gente de todos os lugares, a multidão ajunta muito rápido. E ali a multidão se juntou e falava da seguinte forma:
Para você que está me ouvindo agora, que o Senhor tem um chamado na tua vida e você talvez está pensando em desistir, ou talvez eu falo com tantas pessoas que largou o caminho da fé porque você foi perseguido, porque você foi caluniado. Eu quero dizer para você que não é nada sobre nós, mas é tudo sobre o Senhor. E quando o Senhor tem a chamada, não adianta querer fugir. A multidão agora começa a dizer: coitado desta mãe que perdeu um filho. Só quem já perdeu um filho sabe a dor que eu estava sentindo. E naquele momento o meu coração ardia, porque a multidão não deixava eu pegar o corpo do meu filho. Só que de repente o meu esposo, era um feriado, o meu esposo vinha atrás e ele foi chegando, a multidão não sabia que era o pai da criança. E naquele momento a multidão ajuntada ali, de repente o meu esposo foi chegando, empurrou a multidão, pegou meu filho e levantou para o céu. Oh, glória! Levantou meu filho para o céu. E quando levantou meu filho para o céu, no meio daquela tamanha multidão, ele apareou comigo e nós dois ficamos no meio daquela multidão. E quando ele estava ali, que ele levantou meu filho para o céu, que coisa linda! Ele levantou meu filho para o céu e disse: Senhor, nas tuas mãos tem a chave da vida e tem a chave da morte. Devolve a vida ao meu filho. E naquele momento a multidão ficou toda confusa, sem entender o que estava acontecendo. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus entende quando Deus ele entra em ação. Aleluias. E quando de repente o vento começou a soprar, aquele vento assoprava a direção sobre mim, meu esposo, meu filho levantado para o céu, que meu esposo estava com ele levantado. E de repente ali, aquele vento agora começa a soprar. E todo mundo, a multidão ali na cidade de Belo Horizonte, quem presenciou, começou a perguntar o que está acontecendo, o que está acontecendo. Mas como a gente tem intimidade com o céu, quando a gente tem intimidade com Deus, naquele momento a gente entendia que o Espírito de Deus estava agora novamente apoderando do corpo do meu filho. E naquele momento, enquanto aquele momento de grito, momento de dor, de sofrimento, qual que era a minha preocupação quando Deus falou que eu e meu esposo iria fazer a obra missionária? Eu temia pela vida dos meus filhos. E naquele momento eu preferi temer do que acreditar que quem começou a boa obra garante e é fiel para terminar. Eu estava preocupado com medo de faltar o que comer para meus filhos. Enfim, e naquele momento que eu pedi para ele cobrar, porque eu estava apegada numa casa boa que eu tinha, o meu esposo bem empregado, eu tinha uma vida estável para dar para meus filhos. E eu sabia que o campo missionário era árduo. E eu quero neste momento dizer que quando agora o vento começa a soprar, Deus agora ressuscita o meu filho para a glória do nome do Senhor. Quando o meu filho agora ele é ressuscitado no meio da multidão, que coisa linda. O Senhor agora pega um profeta no meio, porque Deus ainda tem levantado profeta sincero na face da terra. E naquele momento, quando Deus levanta o profeta vem marchando na terra, e quando ele olha para mim, ele diz a seguinte palavra: eu sou o Senhor teu Deus, e havia eu tirado a vida do teu filho, mas estou devolvendo a vida do seu filho. Aonde eu te enviar, tu irás, fazerás a minha obra e falarás o que eu fiz na vida do teu. Naquele momento, queridos, peguei o meu filho, abracei com ele e falei: Senhor, a partir de hoje eu vivo para fazer a tua obra. Na outra semana, providenciamos a nossa mudança e nós fomos para a cidade de Urucânia fazer a obra. Foi uma obra muito linda, uma obra missionária. Teve as dificuldades, passamos por muitos momentos difíceis. Exemplo, tivemos que cortar cana, passamos muito momento difícil, mas o Senhor garantiu a vitória. E aí nós começamos a fazer a obra, almas convertendo. E talvez você faça assim: nossa, mas que prova que essa pastora passou. Só, querido, que a nossa prova não terminou ali. Naquele momento, quando Deus ressuscita o meu filho, devolve ele para mim. Queridos, eu fiquei muito grata e sou grata ao Senhor. Aí nós vamos para a cidade de Urucânia fazer a obra. E naquele momento nós começamos para manter a obra, para pagar o aluguel e trabalhando, ganhando almas. Começamos a cortar cana para manter a obra, porque a obra é árdua, mas o Senhor é quem garante a vitória. Querida, e ali meus filhos pequenos, minha mãe trabalhava na casa
creche. E a minha mãe começou a levar meus filhos para a creche, eu mais o meu esposo saindo para cortar cana, para pagar o aluguel da igreja, almas convertendo e pessoas testemunhando e o Senhor provando nós ali nas nossas vidas financeiras. E ali, de repente, um certo dia, nós íamos cortar cana. No interior, eles usam muito caldeirão. Só quem é do interior que vai entender o caldeirão que eu estou dizendo. No caldeirão chegava assim, as pessoas saíam de manhã para trabalhar e levavam o almoço no caldeirão. Muitos chamam de boia fria, não é isso? E no caldeirão levava comida. Só que eu, mas o meu esposo saía para o trabalho, nós não tínhamos o que levar no caldeirão. E muitas das vezes, no meio ali da turma trabalhando, todas as pessoas sentavam para almoçar. Eu e meu esposo sentava longe, porque a gente pregava um Deus da providência. Nós pregávamos um Deus que abria porta e o Senhor estava nos provando. E ali nós não tinha nada para nós comer na hora do almoço. E às vezes as pessoas na hora do almoço começavam a dizer, hoje nós trouxemos isso, trouxemos aquilo. E aí mas o meu esposo afastava da turma que estávamos cortando cana. E dávamos a mão e orávamos sobre um copo com água. E o Senhor nos sustentava com aquele copo com água. Querido, e foi passando o tempo. Talvez você que me ouve agora, você vai falar assim, nossa, mas que tamanho. Só que não parou por aí. E de repente passou-se no dia 24 de dezembro. O acidente aconteceu dia 1º de maio. No meio do mês de maio a gente foi para a obra e foi passando os dias. No mês de dezembro, 24 de dezembro, uma data que eu não vou esquecer. Era uma quarta-feira e todo mundo ali contando testemunho. Deus abriu porta, meu esposo estava desempregado, cada um dando testemunho. E a minha preocupação era a seguinte forma: o que eu vou dar aos meus filhos? Não tenho nada no meu armário. O que eu vou fazer para os meus filhos jantar? Os meus filhos que tinham saído da cidade de Belo Horizonte, indo para o interior. Agora com uma vida boa, eles tinham uma escola boa. Agora no campo missionário. Agora eu fazendo aquele culto, ministrando que Deus era muito bom e preocupado quando todo mundo fosse embora, o que eu daria para os meus filhos. E de repente terminou o culto, oramos, ministramos, eu e meu esposo, é uma bênção na minha vida. Ministramos ali, de repente ele foi embora, todo mundo foi embora, fechamos a igreja, fomos embora para casa. E quando eu abri a porta, meus 3 filhos sentaram em cima da cama. E quando eles assentaram em cima da cama com as pernas esticadas, eles começaram a perguntar: mamãe, nós vamos jantar o quê? Aí naquele momento eu olhei para o céu estava estrelado, olhei para o céu e falei: Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor prometeu que não iria deixar faltar o que comer para os meus filhos, o Senhor prometeu que cuidaria dos meus filhos e eu não tenho nada para dar para os meus filhos. E de repente, olhando para o céu estava todo estrelado, eu olhando para o céu, o Senhor falou para mim: filha, abre o teu armário. Quando eu abri o meu armário, que eu levei a mão, dentro do meu armário havia um pacote de fubá. E de repente, quando eu peguei o pacote de fubá, veio uma preocupação. Falei da seguinte forma: mas eles não vão comer, porque não tinha o óleo, não tinha tempero, só tinha o fubá e a água. E eu falei: o que fazer? Naquele momento o Senhor falou para mim: filha, desce lá no quintal. Mês de dezembro, lá no interior, na cidade de Urucânia, região, a laranja lá é produzida mês de maio. Então, o que acontece? Nós estávamos no mês de dezembro. O pé de laranja só tinha folhas. E o Senhor falou para mim a seguinte forma: filha, desce lá no quintal, porque lá eu vou prover uma laranja. Tu vai pegar essa laranja, vai cascar, cortar e colocar em cima do fubá. Eu pensei comigo: mas não tem laranja. Mas obedeci à voz do Senhor. Quando eu desci no quintal, no escuro, quando eu levei a mão para cima assim, no escuro mesmo, eu acredito que o próprio Deus guiou minha mão, que eu levei a mão no pé de laranja, eu peguei uma laranja e trouxe. O Senhor falou para mim: agora você vai colocar o fubá em uma panela e vai pingar água, deixar cozinhar, cortar a laranja e colocar em cima desse fubá, que desse fubá eu vou sustentar os teus filhos. E eu fiz aquilo que Deus havia me mandado. Quando Deus havia me mandado, eu simplesmente fiz, mas eu fiquei pensando da seguinte forma: eles não vão comer.
comer. Eu conheço meus filhos, eles não vão comer. Mas eu fiquei parada, olhando meus filhos alimentar. E naquele momento, meus filhos comiam com tanta graça, que é como se tivesse descido o maná do céu. O Senhor sustentando meus filhos com fubá e laranja. Só que o dia 24, tudo bem, passou. Aí vem o dia 25. Nós morávamos numa rua muito movimentada, muitas crianças. Amanhece o dia 25 e todas as crianças começam a dizer da seguinte forma: Papai Noel trouxe brinquedo, trouxe calçado, trouxe bola. Começou a contar os presentes que eles haviam ganhado. Agora o meu filho de 3 anos, o que havia Deus ressuscitado ele. De repente ele chega perto de mim e fala assim: mamãe, Papai Noel não gosta de mim não? Mamãe, Papai Noel não gosta da Joyce? E Papai Noel não gosta do Gugu, que é o meu Gustavo? Eu sou mãe de 3 filhos, que é o Gustavo, a Joyce e o Marcos. O Marcos é o caçulo. Ele chegou não sabendo falar, uma criança de 3 anos. Todas as crianças haviam ganhado presente que os pais tinham dado, mas ele falava que Papai Noel tinha dado. E de repente o meu filho com 3 anos, com os olhos cheios de lágrimas, abraça e diz: mamãe, Papai Noel não gosta de mim, nem do Gugu, nem da Dot. Ele não sabia falar direito. Eu falei: filho, por que você está dizendo isso? Mamãe, Papai Noel trouxe presente para todo mundo. Papai Noel só não trouxe presente para mim, para o Gugu e para a Dot. Naquele momento minha alma gemia de dor, que eu falava: Jesus, mas o meu esposo, nós suportamos prova, mas os meus filhos não entendem o que eles estão passando. Querido Deus, como tem as maneiras de trabalhar. Quando foi no dia 26, de repente alguém, que coisa linda, de repente alguém bate na minha porta, que seja tudo para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor, que cada momento mais na minha vida, eu preocupo em me diminuir, e que o Senhor apareça na minha vida. E de repente no dia 26, alguém bate na minha porta. Quando alguém bate na minha porta, quando eu fui abrir não havia ninguém. Eu olhei para baixo, quando eu olhei para baixo assim, eu vi um saco de compra, um saco com todas mantimento, brinquedo para os meus filhos. Até hoje eu não sei de onde veio, não quero nem saber. Só tenho certeza que o céu mandou para socorrer a angústia do coração dos meus filhos, a nossa angústia como mãe. E aí foi passando o tempo, Jesus foi fazendo a obra, Deus foi realizando grandes sinais ali na cidade de Urucânia. Depois da cidade de Urucânia, o Senhor nos levou para a cidade de Gonzaga e, para a glória de Deus, o Senhor batizou com o Espírito Santo o meu filho com 5 anos de idade. O Senhor fez um grande milagre na vida do meu filho. Hoje, para a glória de Deus, o meu filho é levita da casa do Senhor. Tenho 3 filhos, que é uma benção, todos são levita da casa do Senhor, e o Senhor tem usado ele como instrumento. O tempo passou, um certo dia ele cresceu e falou para mim a seguinte forma, e nessas alturas o meu filho, que é o milagre, olhou para mim e falou: mãe, o meu sonho é aprender a tocar violão. Eu falei: filho, o Senhor te dá. E de repente ele pegou o violão dele, subiu para o monte, pendurou em uma árvore e começou a falar com o Senhor: Senhor, eu quero ser um instrumentista da tua casa, que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê graça. Ele vivendo inteiramente na dependência de Deus, ele dizia: Senhor, que o Senhor me capacite. Esse violão eu não sei tocar, mas estou comprando o violão. E ali, quando ele pendura o violão em uma árvore e orando no monte, começando a falar com Deus, e de repente, de um nada, o violão começa a tocar sozinha. Deus ainda opera milagre. Talvez estou falando com pessoas agora que está desacreditado. Estou falando com pessoas agora que já não acreditam mais em milagre. Só que eu sou um milagre, eu vivo um milagre, a minha casa é um milagre. E quando o violão começou a tocar sozinho aos 18 anos, já o meu filho, o meu milagre com 18 anos, nasce o desejo de ser um levita da casa do Senhor. E o violão agora no monte começa a tocar sozinho. Ele vai em direção ao violão, ele pega o violão e começa a tocar. Ele começou a tocar os louvores, bem dizendo o nome do Senhor. E o mais interessante, voltando um pouquinho no testemunho, que na caminhada na obra, enquanto os meus filhos caminhavam com nós,
toda a ministração que eu ministrava, o meu filho olhava para mim, me abraçava e dizia: mamãe, eu tenho orgulho de ser seu filho. Quando eu crescer, eu quero ser que nem a senhora. E Deus não esquece da promessa. Aquilo que você tem pedido ao Senhor, certamente Ele vai cumprir. O tempo passou 15 anos, e aí ele já estava com 18, ele aprende a tocar misteriosamente, nunca fez uma aula de violão. O Senhor ficou na responsabilidade de ensinar, e ele é levita da casa do Senhor, ele toca. Um certo dia ele chegou perto de mim e falou: mãe, eu quero que a senhora vá na minha igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja onde ele congregava, que eu coloquei o pé na entrada da igreja, olhando assim, o Senhor olhou para mim e falou: lembra quando ele pediu, falou que queria ser que nem tu? Eu lembrei, o Senhor me trouxe em memória algo quando ele era criança, e eu cheguei, eu vi ele ministrando, tocando, ministrando, e eu vi a promessa de Deus se cumprir. E o Espírito Santo falou comigo da seguinte forma: tenho eu cuidado da tua casa, tenho eu cuidado dos mínimos detalhes. E talvez você fala para mim a seguinte forma assim: pastora, mas você passou por tudo isso e suportou? Passei por tudo isso, suportei, porque o Senhor tem sustentado, o Senhor tem dado graça, e aonde a gente tem passado, a gente tem ganhado almas para o reino do Senhor. Um dos motivos de eu estar aqui hoje, né, até participei hoje de um projeto Levanta-te, Esther, foi por esse testemunho do meu filho, que quando o Senhor ressuscitou ele, eu falei que aonde o Senhor me enviasse, eu iria falar o que Deus fez na minha vida. E um dos motivos de eu estar aqui na TV brasileira é para dizer que Deus, Ele é bom. Talvez pessoas estão desesperançadas, desesperançosas, não tem mais esperança, muitos nem acreditam que Deus existe mais, mas eu sou testemunha do milagre que Deus tem feito. Hoje, para a glória de Deus, os meus filhos servem ao Senhor, a minha casa serve ao Senhor. Depois de 20 anos pastoreando, o Senhor tira nós do interior e traz nós novamente para a cidade de Belo Horizonte. E nós vivendo o propósito, fazendo a obra de Deus. E quando eu mais o meu esposo estávamos orando, interessante que aconteceu recentemente, é algo que muito me alegra o meu coração. A minha alma regozija ao Senhor pelo fato de viver milagre. O milagre mais recentemente agora que aconteceu é a seguinte forma: eu estava orando, pedindo ao Senhor, nós pagando aluguel, né, na cidade de Belo Horizonte, pagando aluguel na cidade de Belo Horizonte. O que aconteceu? Eu cheguei recentemente... Não, deu certo. Deu, corrigiu agora. Eu cheguei recentemente... Repete. Voltando recentemente agora o que aconteceu, o milagre mais recentemente, mas de tudo que eu falar aqui, o meu maior milagre, eu falo com meu esposo que nós dois somos milionários, porque somos pais de filhos evangélicos, cuidamos de pessoas, cuidamos de alma. Nós somos hoje as pessoas milionárias por ser escolhidos do Senhor para fazer a grande obra. Querido, naquele momento ali, ou recentemente, mais ou menos uns 15 dias, nós pagando aluguel, nossa igreja paga aluguel ali na cidade de Belo Horizonte. Eu vi um lote, meu coração ardeu de desejo de estar comprando um lote para construir a igreja, para sair do aluguel. E quando eu bati o olho ali naquele lote, eu quis fazer um projeto para Deus, só que Deus trabalha diferente. Eu olhei o lote e falei: Deus, aqui dá para fazer a tua casa. E eu comecei a dizer: Senhor, o Senhor é poderoso. Eu vou entrar numa campanha de oração por 140 dias, o valor do lote. E o Senhor vai levantar 140 pessoas para doar R$1.000 para a gente comprar o lote. E de repente alguém conversa comigo e pergunta para mim a seguinte forma: se eu estava precisando de alguma coisa. E eu falei a respeito do lote. Quando eu falei com esta irmã sobre o lote, o valor do lote, ela falou: olha, pode pedir para providenciar os documentos, que eu vou abençoar, eu vou doar o lote para a igreja. Tudo isso eu vejo o cuidado de Deus. O Senhor tem cuidado, e Ele, naquele lugar ali, Ele tem usado nós, né, para ganhar almas para o reino do Senhor. E para você que está parado na fé, talvez pessoas que vai me ouvir, está parado na fé por mínimas coisas. Quarta-feira eu viajei, quinta-feira para aqui, e na quarta-feira uma irmã chegou perto de mim chorando muito. Isso aconteceu recentemente no ministério onde eu e meu esposo, nós pastoreia.
Uma irmã chegou para mim recentemente, na quarta-feira, chorando muito. Só que eu já havia visto o comentário. Como a nossa igreja é um lugar de aglomerado, então assim, tem muito traficante, muito usuário de droga, e nós temos trabalhado para ganhar essas almas para Jesus. Que o que mais dói é que essas vidas, esses jovens, são pessoas que cresceram no Evangelho, que revoltaram, porque às vezes os pais não tinham testemunho, às vezes estava dentro da igreja, era uma coisa, mas em casa não tinha testemunho. E de repente, quando falamos sobre o lote que ia comprar, alguém dobrou o joelho e falou assim: não, graças a Deus que vai fazer uma igreja aqui. Eu olhei para ele e falei: graças a Deus, como assim? Porque eu fiquei feliz, porque ali agora um traficante dando graças a Deus porque ia fazer uma igreja. E aquele traficante olhou para mim e falou assim: olha, segunda-feira pegamos um jovem roubando fios aqui da internet, e nós pegamos esse jovem e levamos ele para quebrado, o linguajar deles. E nós batemos bastante nele e sacamos da arma e começamos a dar tiro na cabeça desse jovem. Só que a arma mascava, não saiu uma bala. E nós, sem entender, pegamos o revólver, levantamos para cima. Quando eu tirava para cima, saía. Mas quando eu mirava a cabeça do jovem, não saía. E tentaram 3 vezes, não conseguiu fazer nada contra a vida daquele jovem. Isso é o lugar onde a gente vai fazer a igreja. Só para vocês terem uma noção. Talvez você pode perguntar: mas passou por tudo isso e valeu a pena? Eu quero dizer para você que valeu a pena, sem contar que o nosso alvo é o céu. Enquanto nós viver, nós estamos para ganhar alma para o reino, para somar, porque enquanto nós viver o que Deus tem para nossas vidas, nós profetizamos que o inferno vai esvaziar e que o céu vai ser cheio, que vidas vão ser libertas. E nesse momento ele falou para mim da seguinte forma: quando eu vi aquilo acontecendo, isso é um traficante confessando a grandeza do nosso Deus. E quando ele olhou, ele falou da seguinte forma: olha, eu conheço quem é esse, ô glória, eu conheço quem que é esse. E ele olhou e falou o seguinte: nesta guerra eu não entro. Eu não entro. Ele me contando o que havia acontecido, ele falou: olha, nesta guerra eu não vou entrar, porque eu conheço quem está nesta guerra aí. Ele afastou e eu falei: mas o que você pensou sobre isso? Ele falou para mim: eu sou filho de pais evangélicos, eu sou desviado. E quando a gente foi matar o rapaz, que a arma não saiu tiro, nós entendemos que o Senhor estava na guerra. Isso na segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, a irmã entrou na igreja em pânico, dizendo para mim a seguinte forma: pastora Sandra, eles deram um couro no meu filho. Olhei para ela e falei assim: porventura o seu filho é um que estava pegando, roubando fio? Ela falou: exatamente, meu filho foi pego roubando os fios de telefone e os camaradas pegou ele para matar. Só que ela não sabia da real história, porque o traficante tinha procurado. Ele ficou tão assim, daquele movimento que aconteceu, que ele falou: ó, vai ser uma igreja, então louvado seja Deus, porque aqui vai ser construída uma igreja. Oh, glória a Deus. E quando aquela mãe começou a contar para mim, eu falei: filha, você é a mulher mais rica da face da terra. Você é a mulher mais guerreira e rica. Você tem mais privilegiado que o governo. Sabe por quê? Se não fosse a tua oração, se não fosse a mão de Deus, hoje você estava vivendo luto. Porque chegaram até a nós que tentaram contra o teu filho, mas a arma mascou e não saiu nada. E naquele momento ela começou a chorar. E eu falei para ela: fica firme na presença do Senhor. Eu deixo um recado, deixo aí, né, deixo para você que me ouve, você que tem filhos nas drogas, você que tem filhos nos vícios. Jesus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus. Começa a profetizar que seu filho é um pastor. Comece a profetizar que a sua filha é uma missionária, uma mulher de Deus, um guerreiro. Quando eu disse para você que minha mãe me apresentou Jesus com 5 anos, hoje o que está acontecendo é que muitas mães, mesmo estando dentro da igreja, têm deixado filhos dentro de casa, em frente a uma televisão, ou às vezes com o celular. As mães hoje às vezes deixam o celular na mão dos filhos porque não quer ter paciência, trabalha o dia todo e não quer ter
não tem paciência, está cansado para cuidar dos filhos. Eu quero nesse dia dizer para você a seguinte forma: aquilo que você ensinar seu filho hoje, a Bíblia vai dizer, ensina os teus filhos no caminho que deve andar, e ao crescer eles não desviarão, e ainda se desviar, eles voltarão, porque eles nunca esquecerão aquilo que eles aprenderam. É isso que eu quero dizer. Aos 5 anos minha mãe me ensinou, e ela me disse: filha, tu vai passar por muitas dificuldades, mas de uma coisa eu te peço, nunca distancia da presença do Senhor. Passei por toda essa trajetória, mas hoje eu sou privilegiado, que assim como Josué ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu posso dizer, para a glória do nome do Senhor Jesus, que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não se desespere, não perca a esperança. Lembra que tem um Deus que cuida da tua casa. Tem um Deus, mulheres, homens de oração, que já perderam a esperança. Parece que não tem jeito, parece que a tua oração tem sido em vão. Mas o Deus de Abraão, ele não mudou. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, os meus filhos que passou o processo comigo nesse percurso da obra, hoje são casados, têm uma família abençoada, têm filhos, e os meus netos estão na presença do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso, para a glória de Deus? Que o Senhor visita a nossa casa até a 4ª geração. E eu já estou vendo a 1ª, estou vendo a 2ª geração servindo ao Senhor. A minha neta de 3 anos, todos os dias ela tem que chegar na igreja e louvar. O dia que ela não louva, ela vai embora chorando. E eu quero dizer para você, assim como eu estou dizendo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. O tempo de cantar na tua vida está chegando. O tempo de cantar está chegando. E entenda uma coisa, que Deus está fazendo grandes milagres na tua vida. Amém? Quero aproveitar, quero orar por você. Te convido você nesse momento agora, aonde você estiver ouvindo, se você tiver na possibilidade de um copo com água, naquilo que você tiver agora, eu quero orar pela tua casa. Pai, em nome do teu filho amado, meu Deus, com gratidão ao Senhor, meu Deus, eu quero louvar o Senhor pela vida de cada um, Deus, que me ouve. Tem pessoas que vai me ouvir durante o dia, durante a noite, eu não sei. Mas o Espírito Santo está na responsabilidade de levar esse testemunho até pessoas. Assim como o Senhor, Deus, ressuscitou meu filho. E o Senhor, Deus, o Pai, disse para mim a seguinte forma: aonde eu te enviar, tu irás fazer a minha obra e falarás o que eu fiz na vida do teu filho. Senhor, eu sei que o céu já está preparando pessoas que estavam vivendo um momento de desespero, um momento de dor, um momento sem esperança, Pai. E o céu já está preparando pessoas que precisam, Deus, ser a fé ativada. A fé precisa ser ativada, Pai, porque muitas pessoas perderam a esperança. Muitas pessoas já não acreditam mais em milagre. Mas o mesmo Deus, ó Pai, que ressuscitou Lázaro, meu Deus, o mesmo Deus que ressuscitou, meu Deus querido, no passado, é o mesmo Deus. Talvez a pessoa não teve uma perca, Deus, mas perdeu o sonho, perdeu o emprego, casamento destruído, famílias destruídas. E neste momento, meu Deus querido, eu creio, Pai, que o Senhor, Deus, está visitando cada lar. Que esse testemunho, Deus, sirva para dizer para pessoas: levanta, porque eu continuo sendo o mesmo Deus. Eu continuo cuidando, eu continuo zelando daquilo que é meu, porque Deus, quem tem promessa não adianta fugir. E eu profetizo em nome do Senhor dos Exércitos, meu Deus, que o Senhor, Deus, o Pai, venha fazer com que vidas venham a ser restauradas, que vida venha a ser curada, Jesus querido, e que cada dia mais o Senhor venha honrar, Deus, essa TV brasileira, que tem um compromisso, Deus, o Pai, através desse estúdio, meu Deus, levar a tua palavra para vidas que estão sofrendo. Eu me rendo diante do Senhor, eu dou graças ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, e continua, Deus, nas nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre. Pai, talvez pessoas que estão no presídio, pessoas que estão, ó Deus, em hospital, aonde estiver, que ele seja alcançado para a honra e glória do santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe e que esse testemunho sirva para edificar a vida de cada um de vocês. Deus abençoe.